Fala galera, mais um vídeo aqui. Isso eu estou fazendo no celular, né? O computador tá problemático, mas é a milésima vez, né? É ruim não editar, né? Ultimamente eu não estou gostando muito não. Eu nasci gostando de edição, mas vamos lá. Talvez um texto dos mais importantes que eu fiz até hoje. E eu considero interessante essa reflexão. Eu tive a ajuda do Êxopo, né? O primeiro filósofo, na minha opinião, muito maior que Sócrates, para ajudar na reflexão, na síntese, para facilitar aí a compreensão, talvez assim desenhando, as pessoas possam acordar para esse tipo de coisa, desse Leviatã adormecido, né? Então começa assim o texto. Em todos os cantos do mundo, onde o comunismo fincou suas bandeiras, floresceram não os campos da igualdade prometida, mas os desertos do autoritarismo, da censura, da estagnação econômica e da supressão das liberdades individuais. A União Soviética, Cuba, Venezuela, cada uma dessas experiências serve não como farol, mas como alerta. Não há utopia onde as promessas de justiça social se transformam em máquinas de controle. O comunismo, ao se instalar, não falo comunismo, estou falando socialismo, tá? É só uma maneira de ciente de que estão associadas de alguma forma, né? Mesmo que antagonicamente, assim, meio que um paradoxo, assim, né? Isso que não dá para entender como é que eles conseguem fazer isso, mas porque o Leviatã jamais daria lugar, né, para esse comunismo, né? Então, o socialismo jamais aceitaria de fato o comunismo. Então, por isso que eu acredito que existam os comunistas, que são os mais românticos, e os socialistas, sabe? Porque as duas coisas juntas são incompatíveis e tal. Mas fica aí, né? Reflexão para cada um. O comunismo, ao se instalar, não ergue pontes entre homens, cava fossos, levanta muros, impõe silêncios. O líder comunista, sob a máscara de redentor, atua como um gato maquiavélico. E agora começa na fábula, né? Que mais que caçar, manipula. Promete ao rato igualdade, mas o nivela por baixo. Anula os incentivos, a produtividade e a criação. Paralisa o mérito, dilui o brilho da excelência humana em nome de uma uniformidade morta. A ideologia vestida de justiça degola o indivíduo. No lugar do sonho instalam-se a engrenagem fria, cega e impessoal. Um sistema que começa pedindo igualdade, termina exigindo obediência. E o Brasil? O Brasil, nações dirão com espanto, é a última colônia soviética. Uma colônia tardia, anacrônica, onde ideias refutadas pelo próprio tempo encontram terreno fértil para germinar. A colonização não foi feita por tanques, mas por cátedras, não pela força das armas, mas pelo fascínio das palavras. Um processo de infiltração intelectual lento, silencioso, quase invisível, como o voo da coruja. E agora eu começo a introduzir, né, a fábula para explicar. Enquanto o mundo desenvolve chips de inteligência artificial, biotecnologias, o Brasil debate revoluções de 1917. O planeta estuda inovação e nós debatemos a estatização do pão. Os alicerces da doutrinação foram lançados há décadas. Paulo Freire nas escolas, Gramsci nas universidades, Leonardo Boff nos púlpitos, centros acadêmicos dominados por partidos como PT, PSOL, PCdoB. As humanidades, em grande parte, tornaram-se trincheiras ideológicas. E quem ousar discordar, quem ousar propor debate sobre as vítimas do comunismo, vê-se silenciado, quando não censurado, nas mesmas instituições que deveriam preservar a pluralidade do pensamento. Essa é a colonização eficaz.
aquela que não precisa de navios, nem decretos, a colonização do imaginário, né? A ocupação das ideias, o domínio do simbólico. O Estado Leviatã, como imaginou Hobbes, não chegou aqui como um monstro, chegou como um professor, né? Professor universitário, como um ator de novela, como um produtor cultural. O controle não foi imposto, foi ensinado. E a metáfora animal nos serve bem para compreender esse processo. O povo, na analogia, é o rato. Pequeno, inquieto, adaptável. O capitalismo é o gato, ágil, imprevisível, oportunista. E o comunismo? Aí está o segredo. O comunismo é a coruja, mais letal, mais estratégica, mais silenciosa. Enquanto o gato caça com a força do instinto individual, a coruja caça com o método e paciência. Vê do alto, escuta o mínimo sussurro, ataca na calada, devora o dobro e ninguém percebe. A esquerda brasileira, ao contrário do que muitos pensam, não se opõe à repressão, apenas a deseja sob sua direção. E nisso, paradoxalmente, o comunista não teme o Estado totalitário, ele o deseja. O monstro do Leviatã, que aterroriza o liberal, é para o comunista um espelho. Ele não teme o poder absoluto, teme a liberdade absoluta. O que ele teme, de fato? É a selva do mercado onde não há garantias, onde o mérito define a sobrevivência, onde a competência é o único escudo. E é por isso que a democracia, aos olhos do comunismo, é apenas um queijo, um chamariz, um pretexto, uma chamada elegante para esconder o verdadeiro intento, o controle absoluto da economia, da cultura, da linguagem, da memória. A democracia usada como armadilha serve para legitimar o avanço da coruja, o predador disfarçado de sabedoria. No fim das contas, o povo que corre do gato em busca de salvação encontra a coruja mais voraz e impiedosa. Esta é a armadilha perfeita. O rato acredita que está escapando das garras do capital, mas termina sob as garras afiadas da utopia autoritária. E, ironicamente, os que mais mataram comunistas na história foram os próprios comunistas. Purgas internas, dissidentes fuzilados, delações entre camaradas, porque, no final, nem os ratos, nem os gatos, nem mesmo as cobras, cães ou gaviões escapam da fome da coruja. O Brasil, portanto, não é apenas uma nação com problemas ideológicos, é uma ilha dos ratos, onde o domínio da coruja foi instalado sem resistência, onde a ilusão da igualdade anestesia a consciência e onde a liberdade, tal como a ave noturna, desaparece com o pôr do sol. Achei bonito, custou para fazer, mas é algo que já, né, qualquer uma pessoa de direita tem essa consciência aí, certamente já refletiu sobre, talvez não dessa forma, nem em forma de metáfora, como os ensinamentos de Êxodo, mas é uma grande oportunidade para reflexão desse Leviatã, né? Invisível, cada vez mais invisível, mais presente esse desejo, e quanto isso explica o que o ser humano é capaz de fazer para conquistar poder e para manipular pessoas, né? Essas máscaras que ele se camufla, né? De tempos em tempos, né? De tempos em tempos ele se renova, ele sempre está com uma roupagem nova, sempre com segundas intenções, né? Sempre com segundas intenções. É isso mesmo, um forte abraço e até mais.